Vamos abrir as nossas Bíblias na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. Aos Efésios, capítulo 1, começando do versículo de número 12. Aos Efésios 1, do 12 até o 14. Diz assim a palavra de Deus: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Podeis assentar. Meus amados irmãos, Martinho Lutero uma vez disse que há, perpassando todo o conteúdo da Bíblia, um par de conceitos que tanto estão em tensão um com o outro, como estão numa relação de complementaridade. Estes conceitos que formam um par que dá sentido à mensagem central da Bíblia são os de lei e evangelho. A Bíblia tem esse par dicotômico, tensional, complementar, a lei e o evangelho. Esses dois conceitos se interligam, se indicam, se complementam, e não há como pregar aquilo que está na Escritura sem distinguir e entender a relação que há entre lei e evangelho. Lutero dizia: ninguém pode ser teólogo se não souber fazer a distinção, se não souber fazer a relação que há entre a lei e o evangelho. A lei revela quem nós somos, ela estabelece os preceitos da justiça de Deus. O decálogo não é toda a lei, é um resumo da lei para aquele que quer entender o básico dela. A lei contém outros mandamentos não informados explicitamente no decálogo, ou seja, nos 10 mandamentos. A lei requer não apenas ações externas, mas uma motivação interna, que Jesus lembrou, mas que já estava no Velho Testamento: amar a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento, amar o próximo como a si mesmo. Portanto, nós temos preceitos negativos no sentido de se dizer o que nós não devemos fazer, preceitos positivos que nos ordenam a fazer algo, e preceitos que se referem à motivação interior. Por que que a lei revela quem nós somos? Porque por ela nós podemos enxergar que somos pecadores. Nós podemos ter todas as definições que esse mundo venha nos dar, sejam elas definições decorrentes do nosso status econômico, do nosso grau de formação na educação, das nossas habilidades esportivas, mas diante de Deus, o que nos interessa é se somos justos ou pecadores. O mundo pode nos aplaudir por vários talentos, por várias habilidades, por várias conquistas, por nossos estudos e pela nossa condição econômica. Mas Deus
nos vê para além destas camadas de casca que o mundo nos concede, e Deus nos prescruta segundo a sua lei, e vê não apenas o que há do lado de fora, mas o que há do lado de dentro de cada um de nós. Eu poderia dizer que, de uma certa maneira, a lei revela também a justiça de Deus. O quão justo Deus é para o crente, principalmente já convertido, que desfruta da graça de Deus. A lei se lhe apresenta deleitosamente, não mais como um terror, porque exatamente o crente aprecia a lei como a revelação da justiça de Deus, de um Deus justo, reto, que estabeleceu os mais sábios preceitos, aqueles com os quais ele ordenou o mundo moral. Mas a lei nos foi dada para que por ela nós nos enxergássemos, obviamente contrastados com a justiça de Deus, com o Deus justo. Nesse sentido, a lei se nos apresenta como um espelho, onde podemos enxergar as nossas deformidades morais, a nossa sujeira moral. A Bíblia apresenta o homem como um ser que não quer enxergar o quão pecador é. Ele se gloria naquilo que o mundo lhe aplaude, para esconder de si como Deus o está vendo. O homem faz menção às suas aparentes virtudes, para não ter que lembrar dos seus mais vis pecados. Disfarça a moralidade exterior para ocultar a podridão que há na sua cobiça e no seu coração. E a lei é uma forma de encurralar o homem, de colocá-lo onde ele não quer ser colocado, diante do espelho, para que enxergue a sua própria maldade. A Escritura diz que o homem entregue a si mesmo é a sua pior desgraça, porque cada um considera reto o seu próprio caminho, diz a Bíblia. Porque o coração do homem é corrupto, desesperadamente corrupto, diz o profeta. Quem o pode conhecer? Porque há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. A lei vem inclusive com ameaças e interpelações, com desafios, para que nós possamos dela não fugir. Por isso que Deus não apenas estabeleceu os preceitos da lei, mas levantou sobre a terra profetas. Quando o povo de Israel queria esquecer da lei e negar a existência de seus pecados, estavam lá os profetas, como pessoas incômodas, para confrontar os atos do povo com a lei, para lhes revelar o pecado, para lhes falar de juízos que viriam por causa da transgressão e da desobediência. Lá em Romanos 3, a Bíblia diz que pela lei o que vem ao homem é o pleno conhecimento do pecado. A lei não nos pode salvar, mas ela revela-nos o pleno conhecimento do pecado. Paulo diz em Romanos que a lei estava enferma, fraca para a nossa salvação. Não quer dizer que é uma qualidade negativa da lei, essa fraqueza. Quer dizer que nós não podíamos atender ao que ela exigia, e portanto por ela não poderia haver salvação. O primeiro passo é o homem reconhecer o que Paulo diz em Romanos 7: a lei de Deus é santa, justa e boa, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Paulo diz em Romanos 7:7: eu não conheceria o pecado se a lei não me dissesse: não cobiçarás. A lei não nos pode salvar, mas a lei tem um papel importante para nos conduzir à salvação, porquanto ela evidencia nossa condição falida e impotente, mostra que somos pecadores incapazes de salvar a nós mesmos. Ela tira
o olho do homem de si mesmo, para que ele possa então olhar para fora, para que ele possa esperar socorro vindo de fora, vindo da iniciativa de Deus. E aí é onde nós temos o Evangelho. A Bíblia Sagrada diz que o Evangelho revela a iniciativa de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Escritura mostra no Evangelho que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Evangelho significa boas notícias. Portanto, apresenta-nos estes fatos da encarnação, vida reta de Jesus, morte substitutiva pelos nossos pecados, ressurreição e ascensão para a destra de Deus, ser o nosso intercessor e sumo sacerdote. Fala-nos de um sacrifício perfeito e completo. O Evangelho mostra como nós, diagnosticados como pecadores pela lei, podemos ser aceitos diante de um Deus que é justo. Por Ele ser justo, o que se devia esperar era que fôssemos punidos, é que fôssemos sentenciados à condenação eterna. Mas Deus criou um caminho pelo qual Ele, sem deixar de ser o Deus justo da lei, pode nos acolher com misericórdia através de Cristo, através do Evangelho. Não há forma de chegar a Deus senão aquela que é apresentada no Evangelho. Não há forma de ser aceito por Deus senão naquela forma que o Evangelho apresenta em suas boas novas, em suas boas notícias. Entretanto, irmãos, se a lei nos faz desistir de nos salvar a nós mesmos, para que olhemos para fora, e o Evangelho mostra o que Deus, de sua iniciativa em seu amor, fez do lado de fora para nos salvar, enviou Jesus para nos resgatar, para dar a sua vida e verter o seu sangue por nós. Por outro lado, há também uma relação de complementaridade entre a lei e o Evangelho de uma outra maneira. Aqui nós vimos que os papéis e funções da lei e do Evangelho são diferentes, mas a lei tem uma função que é complementada pelo Evangelho. A lei diagnostica e o Evangelho oferece o remédio. A lei nos livra de confiar em nós mesmos e o Evangelho nos conclama a confiar em Cristo. Porém, há, de certa maneira, numa parte ou dimensão da lei, o Evangelho. E há no Evangelho, de uma certa maneira, a presença da lei. Portanto, a relação é muito mais profunda do que se possa imaginar. Veja só, a lei de Deus, dada através de Moisés, ela tinha preceitos morais, que até aqui eu estava me referindo a eles para dizer que por eles nós enxergamos no espelho a nossa maldade, mas a lei dada através de Moisés tinha também cerimônias e ritos. Estas cerimônias envolviam sacrifícios pelo pecado do povo, sacrifícios de animais oferecidos por sacerdotes. Estes sacrifícios prefiguravam o sacrifício de Cristo. A mesma lei que em sua dimensão moral reprovava os homens e os revelava pecadores, em sua dimensão cerimonial, lhes prefigurava o que Jesus Cristo havia de fazer, o remédio, a esperança. Os ritos da lei, portanto, tinham um caráter profético, figurativo, prefigurativo. A lei, neste momento, não trazia a imagem exata das coisas, mas funcionava como sombras de bens futuros. João Batista disse de Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, fazendo alusão ao Cordeiro que deveria ser sacrificado de acordo com a lei pelos pecados do povo. Então, já no Velho Testamento, a lei dada continha o Evangelho prefigurado, o Evangelho profetizado,
o evangelho prenunciado. E o evangelho tem também uma dimensão da lei. É quando nós vemos na cruz de Cristo como Deus não deixa passar impune o pecado. Ali na cruz, Deus tanto demonstrou a sua justiça contra os nossos pecados como o seu amor. Eu posso, olhando para a cruz, por um aspecto ver a justiça, por outro ver o amor. Quando eu vejo até que ponto Deus tinha que ir para me salvar sem se retratar da sua lei, tinha que enviar seu próprio filho, submetê-lo à humanidade, e o seu filho voluntariamente morrer por mim, eu vejo como é séria a exigência da lei. Eu vejo como é certa a retribuição da lei. O castigo tinha que vir, a pena tinha que existir, a retribuição para compensar a ordem moral tinha que acontecer. Olhando para o que Jesus Cristo fez dessa maneira, vendo a justiça, a retribuição, a sentença, eu vejo ali os rigores da lei, mas ao mesmo tempo eu vejo o quanto Deus me amou, a ponto de encontrar esse caminho de conciliação de sua justiça e misericórdia, para que eu tivesse a oportunidade de me salvar, ainda que para isso tivesse que dar o seu próprio filho. Então nós temos essa relação sem a qual a Bíblia é ininteligível, e a lei e o evangelho estão contidos na Escritura, estão revelados na Escritura. Nós cremos, portanto, que tudo que é necessário à nossa salvação está aqui. Era isso que os reformadores protestantes chamavam de sola Escritura, de suficiência das Escrituras. A Igreja Romana fala de uma tradição oral, não escrita, da qual os bispos seriam guardiães e transmissores aos ouvidos dos seguintes, que complementaria a Bíblia. Mas a Escritura deixa claro que tudo que diz respeito à nossa salvação, nela está contido. Veja o que a Bíblia Sagrada diz lá no Evangelho de João, no capítulo de número 5, versículo 39, Jesus diz assim aos que lhe ouvem: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E ele segue no verso 40 e diz: e não quereis vir a mim para terdes vida. Note, Jesus diz àquelas pessoas, e note que ele está falando do Velho Testamento. O Novo Testamento, quando ele falou isso, não havia sido escrito, mas ele diz que o Velho Testamento já continha o suficiente para que pessoas viessem a ele. Ele diz: vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. Jesus não os reprova por isso, até usa isso como um argumento. Portanto, ele está reconhecendo, Jesus está reconhecendo que as Escrituras contêm a vida eterna, tratam de maneira completa da vida eterna. Jesus mostra que as Escrituras testificam dele, de que a vida eterna está nele. Por isso que ele logo em seguida diz: contudo vocês não querem vir a mim para ter vida. A mim, de quem a Escritura testifica, a vida que vocês cuidam está nela. Falando do Velho Testamento, até porque no Velho Testamento nós tínhamos as cerimônias prefigurativas da lei sobre o que Jesus Cristo faria, a promessa de redenção feita a Abraão, Isaque e Jacó, os profetas que deram detalhes sobre a vinda e a obra de Cristo. Jesus está dizendo que por aquelas Escrituras eles já poderiam tê-lo reconhecido, elas eram suficientes para eles, que acertadamente entendiam que ela era fonte da vida eterna, virem a ele, porquanto dele testificava. Paulo diz algo semelhante a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, lá no versículo de número 15, Paulo diz assim:
e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Obviamente, Timóteo, na sua infância, não conheceu o Novo Testamento já escrito, ele conheceu o Velho Testamento, mas Paulo diz que as escrituras nas quais ele foi instruído desde a meninice já o deixariam sábio, quer dizer, informado para a salvação que é pela fé em Cristo Jesus. Quando chegamos ao Novo Testamento, vemos que mais ainda nós podemos saber sobre o caminho da salvação pela escrita do que está no Novo Testamento. Lá em João, capítulo de número 20, verso 31, agora é o Novo Testamento. João diz assim: estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Note, João está dizendo que o que ele registrou é suficiente para que as pessoas creiam em Jesus Cristo e por ele tenham vida, e em seu nome tenham vida. Logo, é inadmissível qualquer caminho de salvação que não seja aquele profetizado e anunciado já desde o Velho Testamento. É inaceitável qualquer caminho de salvação que ouse acrescentar aquilo que João apontou como caminho, porque João diz que o seu evangelho traz o bastante e o suficiente para que se creia que Jesus é o Filho de Deus e para que crendo tenhamos vida em seu nome, isto é, em sua pessoa. Lá na primeira epístola de João, capítulo 5, ele diz algo também assim. Agora a epístola de João, 1 de João 5, versículo de número 13: estas coisas, note, vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Mais uma vez, João aqui, nessa epístola, que já foi escrita há muito tempo, depois de tantas outras epístolas de outros terem sido escritas, ele diz que o que está escrito aqui é bastante para que as pessoas saibam sobre a vida eterna, saibam se é legítima a fé que elas têm em Jesus. Então o caminho da salvação está aqui, está neste livro. Este é o mapa. Em Romanos 10 a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus, ouvir esta palavra. O apóstolo Paulo mostra que na carta aos Romanos ele apresenta de maneira clara e suficiente o evangelho, e diz da seguinte maneira, Romanos 1, 16 e 17: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele, isto é, no evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. No introito, na introdução à carta aos Romanos, Paulo diz que vai tratar do evangelho, do qual ele não se envergonha, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo diz em Gálatas, capítulo de número 1, acerca do evangelho estampado em sua epístola, ele diz em Gálatas 1, 8 e 9: mas ainda que vós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Veja o que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15, agora, a partir do verso 1.
E também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado. Ele está dizendo que está apresentando o evangelho, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. E ele explica que evangelho é este, versículos 3 e 4. Porque primeiramente vos entreguei ao evangelho, o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, quer dizer, as do Velho Testamento, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Portanto, tudo que é necessário para a nossa salvação, tudo que há sobre a lei e o evangelho está aqui. Foram escritas estas coisas para que creais no nome do Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Aqui nós temos a vida eterna. Essas escrituras testemunham de Jesus, nos fazem sábios para a salvação que é pela fé em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, portanto, nos revela que é preciso acorrer a Cristo, ao que Ele fez por nós na cruz do Calvário, para que sejamos salvos. A lei e o evangelho evocam respostas da nossa parte. Não são como tratados de teologia sistemática. Os tratados não nos interpelam. Os livros de teologia não nos interpelam, não nos chamam a uma resposta. Nós os lemos e damos assentimento com a nossa mente, ou seja, concordamos com o que é dito ou não. Mas a Bíblia não foi escrita para ser um livro de erudição. Ela não foi escrita para obter simplesmente o nosso assentimento ou concordância. Ela não expõe uma filosofia, um conjunto de ideias. Ela nos interpela. Por isso que nós dizemos que Deus fala conosco através da Bíblia. A Bíblia não é apenas o que Deus falou no passado, um registro do que Ele tenha falado. A Bíblia é a boca de Deus. Deus está falando pela Bíblia hoje. Este livro não é um documento morto, é uma palavra viva. A lei, ela nos vem para que nós nos contristemos. Nos contristemos. A lei foi nos dada para que nós nos abominemos no pó e na cinza. A lei foi nos dada para que reconheçamos a nossa miséria e a chaga do nosso coração. A resposta adequada à lei é o arrependimento. E o evangelho que nos vem com boas notícias, ofertas da graça, promessa de perdão, de regeneração, de céu, de uma porta aberta de volta para a reconciliação com Deus. O evangelho evoca de nós a fé pessoal em Jesus. Não é a concordância com a doutrina, a filosofia, é a fé na pessoa de Jesus. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É uma fé pessoal, uma fé que chama, invoca-o, chama por Ele. A Bíblia diz: a todos quanto o receberam. Não é receber uma mensagem, uma ideia, receberam Jesus, uma pessoa. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por isso que em Atos 20 o apóstolo Paulo diz assim, que ele testificou a todos, a judeus e a gentios, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Note, Paulo está falando da pregação pelo aspecto da resposta. Ele poderia ter dito: eu testemunhei a todos a lei e o evangelho. Mas ele fala pela resposta que o homem deve dar às duas coisas, a lei e o evangelho. Ele diz: eu testemunhei a judeus e a gentios. O arrependimento para com Deus é a resposta correta à lei, que nos arrependamos dos nossos pecados. E a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, e a confiança em Jesus Cristo como o único e todo suficiente Salvador. A fé pela qual somos salvos é uma fé existencial e não meramente intelectiva. É como a de alguém que numa tempestade corre para um abrigo. É como alguém que afogando se segura numa boia. É como alguém
que precisa de proteção e corre para aquele que pode protegê-lo e salvá-lo. Essa é a fé salvadora. No texto que nós lemos em Efésios 1, diz no versículo 12 que nós fomos salvos com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Note como o crente é retratado aqui como alguém que esperou em Cristo, que não esperou em si mesmo, não esperou nas suas obras, não esperou numa religião, esperou em Cristo. Fomos salvos não para que nós sejamos homenageados, como se tivéssemos conquistado a salvação ou merecido. Fomos salvos para que Deus seja engrandecido por sua graça e misericórdia, para o louvor da sua glória. E o verso 13 diz: em quem também vós estáis, ou seja, nós estamos em Cristo. Quando nós, arrependidos dos nossos pecados, vamos a Jesus, nós temos uma união profunda com Ele, porque o arrependimento bíblico não é lamentar apenas o ato A ou B que fizemos de errado, é lamentar tudo que nós somos, não apenas o que fizemos. O arrependimento nos faz querer sair de nós mesmos, porque nós não vemos nada em nós agradável a Deus. E na medida em que o arrependimento nos tira totalmente de nós mesmos, a fé que se lhe segue nos coloca totalmente em Cristo. É como se nós saíssemos da nossa casca para entrar em Jesus. Quem se une ao Senhor, a Bíblia diz, torna-se um só espírito com Ele. E aqui é como a Bíblia retrata o crente, alguém que está em Jesus. Nós que esperamos em Cristo, no qual nós estamos. É como se Jesus fosse a raiz e nós fôssemos o que vai brotar dessa raiz. Nós estamos nele. É como se ele fosse a pedra fundamental e nós um edifício construído sobre esse alicerce. Em quem também vós estáis. A nossa ligação com Cristo, portanto, é profunda, é radical. Estamos nele como quem está numa raiz. Quando nós nos achegamos a ele, entramos nessa profunda união com ele. E aí Paulo diz: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Note como ele retrata a mensagem de duas formas. Ele diz que o que eles ouviram foi a palavra da verdade e foi o evangelho da salvação deles. Por que Paulo fala dessas duas maneiras? Porque uma salienta o aspecto objetivo da mensagem, da palavra, e o outro o aspecto subjetivo. O aspecto objetivo é que a palavra é verdadeira. Ela não é verdadeira para mim, ela é verdade em si. Ela não é verdadeira para esse e não é para aquele, ela não é relativamente verdadeira, é absolutamente verdadeira. O que nós ouvimos é a palavra da verdade. Fiel é esta palavra, diz o apóstolo Paulo a Timóteo, e digna de toda aceitação. João diz no final do seu evangelho que aquele que testemunhou estas coisas diz a verdade, o seu testemunho é verdadeiro. Portanto, o que está aqui é objetivamente verdade, independentemente do que possa causar ao ouvinte ou não, é a verdade. Se o ouvinte deu crédito ou não deu crédito, permanece sendo a verdade. Não é verdade pelo nosso aval, pela nossa concordância, pela nossa anuência. É verdade independentemente de nós reconhecermos que o é ou não. Ouvimos a palavra da verdade. Mas depois ele fala de maneira não objetiva, mas subjetiva. É o evangelho da vossa salvação. Ou seja, porque vocês receberam, esse evangelho tornou-se para vocês salvação. O evangelho que salvou vocês. É preciso, irmãos, nós ouvirmos esta mensagem não só como verdade, mas como a oferta da salvação de Deus para as nossas vidas. É preciso que esta verdade se torne algo que tem um valor existencial para nós. É aquela verdade que pode nos salvar.
Não é uma verdade apenas para ser noticiada, é uma verdade que pode mudar as nossas vidas. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E mais uma vez eu lembro de Lutero. Lutero uma vez disse: você vai ser salvo no dia que ler a Bíblia como se ela tivesse sido escrita unicamente para você. Toda ameaça que ela faz, você ouve como ameaça para você, pelos seus pecados. Toda promessa que ela faz de perdão por meio da cruz, você ouve como promessa de Deus para você. Quando você lê a Bíblia como se ela fosse a palavra de Deus para você, não apenas para uma multidão, para o mundo, não apenas uma palavra objetiva, mas Deus falando a você, é que você vai poder ser salvo. Ouça Deus falando com você sobre os seus pecados. Ouça Deus falando com você sobre a sua situação de condenação. Ouça Deus falando com você acerca do que Ele fez por você através de Jesus. Ouça a promessa que Ele faz a você. Quando Jesus diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Não lembre disso como um episódio de quando Jesus esteve aqui há 2000 anos. Ouça-o falando para você agora. Quando ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, você é o cansado e sobrecarregado. Uma pessoa que entendeu isso muito bem foi o apóstolo Paulo. Em Gálatas 2:20 ele diz: eu já estou crucificado com Cristo, e agora não sou eu que vive mais, agora é Cristo que vive em mim, e essa vida que eu agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, que me amou, note, me amou, amou a mim, e a si mesmo se entregou por mim. Paulo não fala se entregou por todos, pelo mundo, por mim. Se só houvesse eu no mundo, ele teria morrido lá da mesma maneira. Ele veio por mim, ele veio pela minha vida. Escutar o Evangelho dizendo respeito a nós e a você. Deus está falando com cada um de nós através do que está contido, meus amados irmãos, nas Sagradas Escrituras. Ele está falando conosco. Nós temos que escutar dessa maneira. Finney diz que ele se converteu da seguinte maneira: ele dizia que lia a Bíblia, e quando alguém entrava no escritório dele, ele era um advogado, ele tinha vergonha e escondia a Bíblia. E ele disse que começou a sentir peso na sua consciência, viu que não podia ser salvo por suas obras, e resolveu ir até um bosque, porque ele não queria ser visto por ninguém. Ele estava ainda entre o apego à sua reputação social e reconhecer-se um pecador diante de Deus. E ele fala de uma luta que ele teve ali no local, uma espécie de floresta, jardim, não sei exatamente, não recordo exatamente, mas ele fala da sua luta ali, até o momento em que ele resolveu dizer: esteja alguém me ouvindo ou não, porque a cada folha que se balançava ele pensava que alguém estava vendo e ficava envergonhado. Ele disse: agora pode estar o mundo todo me olhando, eu não quero saber. Ele começou a recitar as promessas de Deus e assumir para si. Ele dizia, eu dizia cada promessa e assumia que era para mim, que Jesus estava falando comigo, e naquele dia ele foi salvo. Charles Spurgeon foi salvo assim. Ele gostava de ler literatura puritana, não havia se convertido ainda, mas já estava sob o fardo da culpa, sentindo o peso de seus pecados. Sua família era da igreja congregacional, mas ele resolveu ir a uma igreja metodista. O pastor tinha faltado no dia, e um homem bem simples, salvo engano, um sapateiro, foi pregar naquele dia. E ele dizia: aquele homem não sabia muito o que pregar. Ele pegou um texto lá de Isaías que diz: olhai para mim e sereis salvos, e ele ficava só repetindo o texto: olhe para mim e sereis salvos. Aí falava de alguma coisa dos pecados das pessoas, dizia: olhe para mim, diz o Senhor, e sereis salvos.
E ele de repente disse, Spurgeon me encarou e disse, olhe para Jesus, olhe para Jesus. E naquele momento ele disse, eu comecei a olhar para Jesus e fui salvo. Ele já tinha todo o conhecimento, irmãos, mas naquele dia ele foi confrontado por um pregador, com a palavra direta de Deus. Ele ouviu através da mensagem, Deus falando diretamente com ele. Susana Wesley, apesar de uma mulher muito virtuosa, instruída na palavra, não tinha uma experiência de salvação como veio a ter John Wesley. E John Wesley começou a compartilhar com ela, vinha compartilhando suas angústias, compartilhou sua conversão. E foi numa ceia, quando ela foi comer do pão e beber do cálice, que naquele momento ali ela sentiu Jesus falando com ela, oferecendo para ela o seu corpo e o seu sangue, na representação da ceia. E ela teve uma experiência com Deus naquele momento. Pessoas podem ser instruídas em nossas escolas dominicais, saber que a palavra é verdadeira, mas não ouvi-la como seu destinatário imediato. O apóstolo Paulo diz, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Meus irmãos, estamos em Cristo, depois que ouvimos a palavra e cremos no evangelho da salvação, aí Deus vem e ainda nos sela em Cristo com o Espírito Santo. Nós estamos colados em Jesus através do Espírito Santo, selados em Jesus através do Espírito Santo. Esse selo é a garantia que não vamos sair de lá, que não vamos nos desligar de Jesus. Vamos ter uma união indissociável com Ele, porque nós estamos nele e selados. O principal sentido da palavra selar, mais usado no Novo Testamento, é de lacrado. Lembra-se do sepulcro onde Jesus ficou? Selaram com uma pedra, quer dizer, fecharam hermeticamente, lacraram. Nós estamos em Jesus e fomos lacrados nele. Com o Espírito Santo, nossa vida está escondida, quer dizer, embalada, escondida no embrulho, escondida com Cristo em Deus. O diabo procura onde encontrar esta nova vida que Deus nos deu para atingi-la, mas não encontra. O que é nascido de Deus conserva-se a si mesmo, o maligno não lhe toca. Em João 10, Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ele não colocou hipótese, ele não colocou condicional, ele não disse se elas me seguirem. Ele fez uma afirmação categórica, as minhas ovelhas, as que são, elas ouvem a minha voz e me seguem, elas fazem isso, e eu ainda dou-lhes a vida eterna, nunca jamais hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Em Romanos 8, a Bíblia diz, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a tribulação, nem a espada, nem a angústia, nem o presente, nem o porvir, nem a vida, nem a morte, nem a altura, nem a largura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas o selo também é uma marca de autenticidade, o que também significa irrevogabilidade. É só você ler Esté 8:8, diz lá, o que o rei escreveu com a sua mão e selou com seu anel, ninguém pode revogar. Nós somos autenticados com o Espírito Santo. O verdadeiro crente tem selo de autenticidade. E o que é selado com o anel do rei não se pode revogar. Selados com o Espírito Santo da promessa. O símbolo da igreja, irmãos, o selo da igreja não é a cruz, nem vazia. O selo, o símbolo da igreja é o Espírito Santo em nossos corações. Fomos selados com o Espírito Santo da promessa.
E o apóstolo Paulo diz: o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. A palavra penhor, os teólogos dizem que não seria apropriada, mas é o mais comum do que nós conhecemos. Penhor é alguma coisa que lhe é dada em garantia de que uma dívida vai ser quitada. Eu dou um objeto a você como garantia de que eu vou pagar a dívida. Quando eu pagar, você me devolve. É a sua segurança. Mas alguns dizem que a palavra aqui, na verdade, seria a primeira prestação. Deus, Ele deu a primeira parte. Nós não entramos no céu, mas o céu já entrou em nós. Ou seja, esse penhor não é só uma garantia, é o início. Deus, para garantir que nós vamos ao céu, que nós vamos ter um corpo ressuscitado, transformado, glorificado, porque aqui é o selo que garante a possessão futura, o final de tudo. Ele nos deu o Espírito Santo. E aqui eu tenho uma coisa para lhe dizer: se o Espírito Santo serve de selo, serve como garantia, nesse sentido que a Bíblia está dando aqui, então nós deveríamos percebê-lo em nossas vidas. Entendam, de que adiantaria a Bíblia dizer: o Espírito Santo está aí em vocês, é uma garantia de que Deus vai ser fiel à promessa do céu a vocês. Se o Espírito Santo em mim e fora de mim não fizesse nenhuma diferença, fosse uma abstração. Se o Espírito Santo é um penhor, é uma garantia, é preciso que eu sinta-o na minha vida, o perceba na minha vida, para que assim eu possa dizer: não, eu tenho aqui o Espírito Santo comigo, no meu coração, logo eu tenho a certeza do mais que me virá. A Bíblia Sagrada diz lá em Romanos 8 algo desse tipo. Veja só o que diz Romanos, capítulo de número 8. Romanos 8, 23. E não só ela, quer dizer, a criação, a natureza, mas nós mesmos, que temos as primícias. Note como o penhor são as primeiras prestações. Nós mesmos que temos as primícias do Espírito Santo, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Note, este selo, que são as primícias do Espírito, nos faz gemer por mais. É tão perceptível o Espírito Santo em nós, que nós estamos gemendo por mais, pela redenção do corpo. Se a presença do Espírito Santo não fosse sentida, nós não estaríamos gemendo tanto. Mas nós estamos gemendo porque já é bom o que nós temos recebido. Nós queremos o completo, nós desejamos o completo, nós gememos pela redenção do nosso corpo. Logo é perceptível a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo em nós traz paz. O Evangelho, meus irmãos, faz com que aquele que crê seja reconciliado com Deus e tenha paz. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O Espírito Santo traz alegria. O Espírito Santo traz o fruto do Espírito: amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. O Espírito Santo nos regenerou, nos santifica. O Espírito Santo nos guia à obediência, nos dá poder de vencer o pecado. E na medida em que nós temos isso, nós queremos é tudo, nós gememos por tudo, pelo final, pela glória que há de vir, pela glória que há de vir. Se alguém está conformado com este mundo, ou está muito frio espiritualmente, ou tem razões para desconfiar que não foi selado com o Espírito Santo. Se você está confortável aqui, tem alguma coisa errada, porque se você tem um pouco do céu, você quer tudo que no céu há. Aleluia! Você deseja a redenção futura. Por isso a igreja primitiva dizia: Maranata, vem Senhor Jesus. Não é apenas uma confissão de fé, é um grito de anelo, o desejo de que nós cheguemos ao estado pleno.
Mas note, o Espírito Santo em nós, como penhor, é uma garantia da redenção futura, que vai incluir, como diz o texto aqui, o nosso corpo, quando nós vamos ter um corpo imortal. Então nós temos alguma coisa em nós, do Espírito Santo, que dá alguma condição ao nosso corpo, que é um indicativo que dá segurança da redenção futura do corpo. Em Romanos 8:11 a Bíblia diz: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. John Lake, um pentecostal, dizia que vivificará os vossos corpos mortais é uma alusão apenas estendida à ressurreição, tem uma relação imediata com o agora. Deus não vai vivificar, segundo Paulo, os nossos corpos já mortos, mas os nossos corpos mortais, como eles se encontram agora. Portanto, ele está dizendo que vem uma vida, uma vitalidade sobre o nosso corpo no tempo presente, que sinaliza a redenção do corpo. Meus amados irmãos, apesar das nossas debilidades emocionais e físicas, nós temos um impulso para seguir adiante. Pessoas aí sem Deus, sem o selo do Espírito, estão desmoronando na depressão e no abalo emocional, estão se entregando à fragilidade física, mas nós temos um impulso dentro de nós. Eu não estou falando aqui nem de cura divina, que também é uma promessa, mas há um impulso dentro de nós que faz podermos dizer o que disse Paulo lá na carta aos Coríntios: quando eu estou fraco é aí que eu estou forte, porque Deus aperfeiçoou o seu poder na minha fraqueza. Paulo diz: nós estamos perplexos, mas não desesperados, nós estamos entristecidos, mas ainda assim é sempre alegres. Tem uma força, irmãos, de vida que atua energizando nossa existência temporal em meio às dificuldades e debilidades. Por isso que homens como Paulo, como Wesley, tinham tanta força física. Deus vitalizava-lhes o corpo pelo Espírito que neles habitava, para que eles pudessem fazer a obra de Deus e se tornavam incansáveis. A Escritura diz o seguinte, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, 2 aos Coríntios 4, eu vou ler aí, a partir do versículo de número 8: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Essa força, irmãos, que nos dá ânimo apesar da adversidade, que nos faz prosseguir apesar das debilidades, é uma prova segura de que aquele que nos chamou para o céu botou este impulso dentro de nós, selados com o Espírito Santo da promessa. Vamos ficar de pé. Soberano e altíssimo Deus, nosso Pai, graças te damos por Jesus Cristo, teu Filho, em quem nós ancoramos, ó Deus, com a nossa fé e a nossa esperança. Que o teu Santo Espírito traga contrição e conduza ao arrependimento bíblico, conduza a fé pessoal em Cristo, a transformação, meu Deus, pelo novo nascimento, perdão de pecados, pelo sangue da cruz. Faz uma obra nessa noite e glorifica o teu nome. Nós te pedimos
em nome de Jesus. Amém. Eu pergunto nessa noite, se há alguma pessoa nesse lugar que diz: pastor, eu não tenho certeza da minha salvação, eu não tenho essa segurança proclamada nessa noite, não vim a Jesus ainda contrito, arrependido, embora eu saiba que seja a palavra da verdade, mas eu não fui a Ele como fonte da minha salvação, e o busquei para salvar-me. Se você quer nessa noite tomar a decisão de entregar seu coração a Cristo, levante a sua mão, como eu estou fazendo aqui, e nós iremos orar por você. Talvez haja alguém aqui que diga: pastor, eu conheço a palavra de Deus, mas eu estou longe, não correspondendo a todo o amor que Deus tem para comigo. Eu quero me reconciliar com o Senhor. Se você quer tomar essa decisão, levante também a sua mão, como eu estou fazendo aqui no meu lugar, e nós iremos orar pela tua vida nessa noite. Você que quer entregar a vida a Cristo, que quer se reconciliar com Deus, erga a sua mão. Podeis assentar, irmãos, nesse momento. Eu acredito que os irmãos têm um aviso a dar sobre